Fala galera, beleza? Felipe Hugler na área. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Hugler, eu sou o criador da Odete, odete.com.br. A Odete é a maior plataforma de profissionais diarista do Brasil e, quiçá, daqui a um tempo, do mundo, do planeta Terra. Bom, hoje eu quero compartilhar um conteúdo com vocês aí, pessoal, que é como que eu consegui deixar a Odete tão performática no Google, né? Como que eu consegui otimizar de forma boa, né, cara, o SEO da plataforma, né? O que eu fiz, né? Quais foram as técnicas que eu fui fazendo, o que eu fui aplicando, os erros, os acertos. E espero que esse conteúdo aí, cara, ajude vocês que estão construindo aí seus SaaS, micro SaaS ou as suas respectivas plataformas. E eu quero falar vários macetes aí para vocês aí do que eu fiz na Odete ao longo desse tempo, beleza? Eu vejo pessoas aí que não têm conhecimento sobre isso daí, vão fazendo de qualquer maneira, mas tem o passo a passo para chegar a fazer isso aqui, tá? Outras pessoas investindo em blog, outras pessoas investindo em conteúdo com IA. Então, cara, vamos desmistificar isso daí. Beleza? Vou falar aqui sobre ferramentas, vou falar aqui sobre os macetes, vou falar sobre palavras-chave. Então, cara, peço para vocês aí, dê o like, inscreve no canal, beleza? Então vamos lá. Antes de tudo, né, para a gente falar de SEO, né, Search Engine Optimization, né, vou vir aqui, né, SEO, Search Engine Optimization, beleza? Search Engine Optimization, beleza? É isso que a gente vai falar. Primeiro de tudo, galera, que a gente precisa saber sobre otimização de pesquisa, né? É a gente entender quem que é o usuário que está lá do outro lado, né? Quem que é o usuário que está aqui, né? No computador, beleza? Esse é o primeiro ponto, é o ponto chave, cara, da parada, beleza? E eu costumo dizer, né, que tem 6 tipos de pessoas, seis tipos de usuários, beleza? Que são o que, cara? Que são, tem o usuário, que é o usuário desesperado. Esse cara aqui, ele é o que a gente fala de lead, né, cara? Ele é o lead mais quente que tem, tá? Ele é o lead mais quente de todos. O que acontece? Quando ele entra. Eu acho que eu vou colocar aqui os tipos primeiro, né? E depois eu vou falando sobre cada um. Eu acho que é melhor. Então a gente tem aqui o usuário desesperado. A gente tem aqui o usuário curioso. Isso aqui é bem interessante também. Esse usuário curioso. Beleza? A gente tem o usuário curioso. A gente tem o usuário medroso. Esse cara aqui é bem legal também. O usuário medroso. A gente tem o usuário mão de vaca. A gente tem o usuário mão de vaca. A gente tem o usuário que faz uma busca por localização, usuário local. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente tem o usuário que faz a pesquisa por preço não, localização não. Tem o medroso, tem o comparação. Tem o cara que faz a comparação. Tem esses 6 tipos aqui. Beleza? Isso aqui envolve os tipos de usuários que a gente tem que entender
para criar o conteúdo, otimizar as palavras-chave dentro da nossa aplicação. Beleza? Então vamos lá. O usuário desesperado, cara, é aquele que já pesquisa, já entra no Google já querendo comprar alguma coisa, né? No meu caso aqui, eu vou falar especificamente da Odete, beleza? Então, o que é a Odete, né? A Odete é uma plataforma, aqui ó, plataforma de diarista, beleza? A Odete é uma plataforma de diarista. Pô, qual que é a palavra-chave, né, da Odete? Que eu quero que as pessoas, né, pensem quando quiser contratar alguma pessoa, tem que pensar o quê? Em diarista, beleza? Você que está desenvolvendo a sua plataforma aí, pô, minha plataforma é de pet shop, por exemplo, de pet. Então, qual que é a palavra-chave? Pet. Qual que você está desenvolvendo uma plataforma aí de criptomoeda? Plataforma, a palavra criptomoeda, entendeu? Eu poderia aqui colocar aqui na plataforma aqui de diarista, o que uma diarista faz? A diarista lava, passa, cozinha, faxina, mas olha só essas 4 palavras aqui eu disputando com a palavra diarista. Não bate, entendeu? Não é legal. Então, por exemplo, o meu usuário desesperado, quando ele entra no Google lá, provavelmente ele vai colocar isso aqui, ó, contratar diarista. Diarista, diarista, diarista urgente. Basicamente ele faz isso aqui. Eu tenho certeza que ele faz isso aqui, o usuário, o desesperado. Beleza? Esse aqui é o usuário desesperado. Beleza. O curioso, ele é aquele que ele quer saber antes o problema. Ele tem um problema e ele quer saber se ele mesmo pode resolver o problema. Por exemplo, eu tenho vários amigos desse jeito, cara. Que o cara quer sempre resolver o problema e ele fala que ele deu um jeitinho, né? Todo mundo tem esse tipo de amigo também, que o cara tá com um problema na casa, ele vai resolver a caixa d'água, ele vai resolver a caixa de esgoto, né? Ele faz o tudo na casa dele, fala, ô rapaz, economizei 100 lão, economizei duzentão, economizei... Cara, e assim, né? Cada um com a sua especialidade. Então o curioso, ele sempre vai chegar lá, ele vai falar lá, como, é, como limpar caixa d'água. Como limpar caixa de gordura. Como tirar mancha de alguma coisa, entendeu? Esse aqui é o curioso. O medroso, cara, ele não chega a ser medroso, mas ele é o desconfiado, entendeu? Afinal de contas, levar uma pessoa para dentro da sua casa, e tô falando de novo, né, pessoal? Tô falando no meu caso aqui, diarista, tá? Mas você pode pensar e ir colocando a situação aí no seu cenário. O curioso é aquele que vai falar, ele vai perguntar assim, ó, é, é, como, como, como confiar em, em uma diarista? Como contratar uma diarista confiável? Como saber se uma diarista é de, de confiança? Entendeu? É isso aqui basicamente aqui que o medroso, né, ou o desconfiado, basicamente, vai usar. Beleza? O mão de vaca, aqui a gente já sabe já o que ele é, mas não chega a ser mão de vaca, né? Mas o cara vai chegar lá e vai falar assim, ó, valor de uma diarista. Média do valor de uma diária em São Paulo. Quanto ganha uma diarista? Beleza? É isso aqui que esse carinha aqui, que o mão de vaquinha vai fazer.
beleza? E a gente tem aqui a comparação, a gente tem aqui o cara que faz a pesquisa por localização, beleza? O de localização, ele é muito fácil, cara. O de localização, ele vai chegar, ele vai colocar lá, diarista em Piraju, diarista Zona Leste, diarista em Brasília, né? Se você pesquisou alguma vez aí diarista, provavelmente e você está se encaixando em algum desses pontos aqui, beleza? E o de comparação, ele vai chegar, ele vai falar assim, aquele que está pesquisando, diferença entre diarista barra mensalista, diferença entre diarista barra doméstica, basicamente é isso aqui, entendeu? Ele vai querer saber o que compensa contratar, quais são os direitos, quais são as obrigações que uma diarista tem e uma doméstica, uma mensalista tem, beleza? Então tá. Agora que a gente tem os 6 tipos de pessoas, né? A gente tem aqui o desesperado, que é o melhor de todos. A gente tem aqui o curioso, que vai tentar resolver o problema dele. A gente tem aqui o medroso, que né, vai querer saber ali como que ele pode contratar uma diarista de confiança, né? Tem um bom de vaca lá que vai querer saber o valor de uma diarista. Tem o cara que quer a localização, que esse aqui basicamente, né, já tá igual o desesperado aqui também, vai querer saber por localização. E o cara aqui que quer saber primeiro, quer comparar primeiro diarista e as diferenças. Agora a gente precisa fazer o conteúdo baseado para esses caras aqui, beleza? Então tá. Esse cara aqui, vamos começar a falar aqui desse cara aqui, por exemplo, aqui, que é o mais fácil, tá? O da localização. O da localização, quando o cara colocar lá diarista em Piraju, o que o Google gosta mais? O que o Google gosta de dar para a pessoa, né? De entregar para a pessoa? Ele gosta de entregar uma URL desse tipo aqui, ó, odete.com.br barra diarista barra Piraju. É isso aqui, entendeu? Isso aqui que o Google gosta de colocar. E por que eu falo para vocês, cara, que tem que colocar o barra diarista, tá? Foque ao máximo que você pode, cara, em colocar a sua palavra-chave em todo momento. Beleza? Isso aqui no final do vídeo eu vou colocar para vocês por que eu coloquei isso daqui. Eu acabei colocando isso aqui, foi uma ótima estratégia eu ter feito isso aqui. Beleza? Então tá. Então, diarista em Piraju, vou colocar outro aqui, outra coisa, odete.com.br barra diarista barra sp barra Piraju. Ótimo também, cara. Ótimo. O Google adora isso aqui, entendeu? Ele fala, pô, esse cara que tá colocando uma URL, né, cara, legível aqui, entendeu? Então, show de bola. Aqui, pro cara que é curioso aqui, né, cara, esse cara aqui. Então a gente já sabe já esse carinha aqui. Pro cara que é curioso, como limpar a caixa d'água, como limpar a caixa de gordura. Que tipo de conteúdo que você tem que fazer, cara, para ativar esse cara aqui? Bom, normalmente você faz uma página com dicas, entendeu? Então eu vou começar a colocar, vamos navegar aqui na Odetinha aqui. Essa aqui é a Odetinha, beleza? Então tá. Vamos ativar o cara aqui que é o desesperado, beleza? O desesperado ele chegou aqui e ele vai bater aqui no coisa aqui, vai colocar o CEP da casa dele aqui, fazer um teste aqui. Aqui, ó, 40 diaristas mais relevantes na sua região. Tá aqui, ó, tá na cara dele aqui, beleza? O desesperado vai vir aqui, vai clicar, vai ver telefone aqui e pronto. Esse é o desesperado. A gente conseguiu ativar o desesperado aqui na cara, no gol, né? Rápido, beleza? O desesperado a gente ativou, beleza?
A gente ativou. Beleza. O curioso, cara, como que a gente ativa o curioso? Eu fiz uma página aqui que chama Dicas de Limpeza, beleza? Tá aqui, ó, Dicas de Limpeza. Olha a quantidade, cara, de dicas de limpeza que tem aqui, ó. Tem 499 dicas cadastradas, separadas em 147 assuntos. Então, alguma coisa vai ter aqui, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, como limpar a caixa d'água, como limpar a caixa de gordura. Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui, sei lá, olha lá, desengordurar, gordura, gordura, gordura. Já tem aqui, ó. Então, como desengordurar potes plásticos, deixar os azulejos do banheiro de molho, tal, tal, tal. Isso aqui eu vou melhorar aqui ainda agora, tá? Porque isso aqui não tá como URL amigável. Isso aqui são só uma dicasinha só. Mas daqui uns dias, né, vou fazer essa otimização aqui, isso daqui vai virar um canonical. Beleza? Então o que, que vai acontecer aqui? Vai virar aqui URL barra dicas barra como desengordurar potes de plástico. Olha que beleza que vai ficar isso aqui, gente. Olha que maravilhoso que vai ficar isso aqui. Entendeu? Isso daqui vai estar indexado no Google. Então, beleza. A gente veio aqui, a gente também matou o curioso. Beleza? E aí, cara, o que, que você tem que fazer, né? Evidentemente, né? Depois que o cara for lá e ler, pesquisar no Google como desengordurar, vou até pegar esse aqui, ó. Colocar lá no Google lá, beleza? Tá lá, ó. Como desengordurar potes de plástico. Aí tá aqui, ó. Ele deu uma respostinha aqui. Vinagre. É só deixar o pote com vinagre, um pouco de água fria, deixar agir. Tal. Depois tem aqui uns vídeos, tal. Beleza? Depois tem algumas coisas aqui. Olha lá, ó. A Odete nem aparece aqui, entendeu? Para você ver como que, tipo assim, ó, o conteúdo tá lá. Olha lá, ó. Como tirar TikTok, aparece bastante, né? Tem o conteúdo, mas não está indexado, entendeu? Então, isso aqui é uma coisa que provavelmente eu vou começar a aparecer aqui depois aqui. Vai ser fenômeno depois que eu fizer isso aqui. Olha lá, ó, nem tá, ó. Deixa eu colocar aqui, como tirar pós então, Odete. Olha lá, ó. Aí, ó, dicas de limpeza. A maior plataforma de diarista do Brasil. Tá aqui, ó. Misturar 2 colheres café de bicarbonato, tal, 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 tal. Beleza? Tá aqui, ó. Tá aqui, mas não aparece, entendeu? Olha lá a diferença do negócio. Então tá. Isso daqui vamos colocar aqui que isso aqui é um to-do, beleza? Isso aqui é um to-dozinho que tem que ser feito aqui. Tá e não tá. Beleza. O medroso. Como confiar em uma diarista? Como contratar uma diarista? Como saber se uma diarista é de confiança? Beleza? Esse cara aqui, a gente pode fazer uma coisa chamada FAQ. Beleza? Então, normalmente tem aqui, ó, como funciona. Beleza? Aqui eu tenho que responder essas coisas aqui pro cara, entendeu? Então tá aqui, ó. Como é que é? Como confiar uma diarista, como contratar uma diarista. Olha lá. Cadastro é gratuito, se eu pagar, eu tenho vínculo trabalhista, que tipo de autonomia eu tenho, a plataforma define que eu tenho lá, como funciona a aprovação, não consegui fazer meu cadastro, tal. Beleza, contratante. Fechei com uma diarista e faltou sem avisar, tal, tal, tal. Normalmente é isso daqui, tá? É numa FAQ que você resolve esse problema. Então aqui beleza também. Conseguimos. Opa, beleza, conseguimos aqui matar o nosso medroso. Beleza? Através do quê? Através da FAQ. Então tá aqui. Beleza? Bom, temos também dentro da Odetinha. O mão de vaca, cara, é aquele que está pesquisando aqui uma diarista por valor. Beleza? Então, se a gente vir aqui dentro da Odete, será que a gente tem também valor aqui? Eu tinha isso aqui, entendeu? Eu tinha isso daqui dentro, ó, diaristas por estado. Eu tinha isso daqui. Aqui dentro eu colocava
algumas informações aqui. Então, aqui, ó, média do Acre do valor está em tantos reais. Tá em tantos reais. Eu tirei isso daqui de propósito, cara. Porque quando a pessoa ligava para a diarista chegava e falava assim, ah, mas eu vi lá na Odete lá que está em 200 reais. Eu vi lá na Odete que está em 300 reais. E isso não era bom. Acabava prejudicando a diarista. Não era legal isso daqui. E eu, de propósito, tirei. Mas nada impede de eu fazer um conteúdo, de eu fazer uma página, por exemplo, e eu colocar nas estatísticas. E é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer isso daqui, ó. Dentro de relações com usuários, tem muitas informações aqui, tá, pessoal? Tem muito. Tem relação com o investidor, tem relação de quanto que entra e sai, receita mensal, receita anual, ticket médio. Aqui embaixo, eu quero colocar algumas informações desse jeito. Então, vai estar lá média do valor por cidade, média de valor por estado. Isso aqui vai ser bem legal, tá? E serve também para pesquisadores, né? Professores, pessoas de faculdade, universidades. Então, acaba que a gente também resolve esse problema de quem está pesquisando, beleza? Então, vai estar aqui, ó. Vamos resolver este carinha aqui também, beleza? Vou anotando aí, hein, galera. Beleza. O localização, a gente já consegue já. Então, se um cara vir aqui e colocar aqui, diarista em Piraju, vou colocar no meu estado aqui, na minha cidade, beleza? Onde eu tô aqui. Tá aqui, ó, diarista em Piraju. Olha lá como é que ficou o URL. Ó. Diarista São Paulo, Piraju. Beleza? Então, eu já matei o pau já. Se eu colocar aqui, diarista em Campinas. Tem aqui os patrocinados aqui, tal, MariHelp, opa, diarista em Campinas, tá aqui. E aí você fala assim, porra, Hugly, por que esses caras aqui, a MariHelp e a Parafuso, saíram primeiro que você, né? Vamos lá. Eu tenho uma extensão aí, já baixa aí já, tá? Para quem quiser, que é essa extensão aqui, ó, do Ubergest, tá? Ele me mostra aqui quem que é a pontuação, ó, a autoridade do domínio, né? Que tem aqui, que tá muito boa a autoridade desses caras aqui. Tem o tráfego mensal que a MariHelp está conseguindo, né? Nessa palavrinha-chave aqui. A posição da, da MariHelp aqui, né? Com esse termo aqui pesquisado aqui. Olha lá, ó, o número de palavras-chave que esse domínio se posiciona. Olha que beleza. Então tá. Por causa, cara, da autoridade do domínio. Esses domínios aqui são muito antigos, cara. São muito antigos mesmo. E eles têm muito conteúdo já colocado na internet. Então o Google, querendo ou não, no SEO, a autoridade vale muito, cara. Então o tempo de existência de um domínio vale muito, muito mesmo, tá? Então, normalmente a Odete fica aqui, ó, fica em terceiro, porque esses caras são mais antigos, tá? Mas tá aqui, ó, diarista em Campinas. Se for saber, ó, diaristas em Campinas. São Paulo, Campinas. Beleza? E se clicar aqui, o cara vai ver aqui, ó, detalhezinho dela aqui e tudo mais. Então tá. Vamos voltar aqui pro nosso CaliDraw. Então, eu também estou conseguindo entregar por localização esse cara aqui. E diarista por comparação, diferença entre diarista e mensalista é na FAQ também, beleza? Como funciona vai estar aqui na FAQ aqui, tudo mais, a diferença, mensalista, tal. Vamos resolver isso aqui também, beleza? Vamos lá. O que eu vou fazer, né? Também uma coisa aqui bem interessante aqui, tá? Que o Google pede, tá? Que o Google gosta, cara. Agora vamos entrar na parte aqui de... Cadê? Só colocar aqui também para deixar bonitinho. Que a gente vai resolver isso daqui também. Né?
na nossa, na nossa, na nossa FAQ. Beleza? Então a gente vai resolver isso aqui na nossa FAQ. FAQ, FAQ. Beleza. Então a gente resolveu a parada aqui desses pontos aqui. Beleza? Agora vamos lá pro Jump the Cat, né? Para as boas práticas aí que o Google pede. Beleza? Vou colocar aqui uma paradinha aqui. Tal. E vamos colocar aqui boas práticas. Boas práticas de SEO. Beleza? Cara, o Google gosta de uma coisa muito boa, cara, chamado páginas de comparação. Né? Páginas de comparação. E eu tenho feito isso daí essa semana, tá? Essa semana eu fiz as minhas páginas de comparação. Né? E eu vou mostrar aqui a página de comparação que eu fiz. Se você entrar aqui, tem aqui, ó, comparativo entre plataformas. Eu fiz essa página aqui, galera, essa semana. Tá? Veio trabalhando aqui, faz uma semaninha, eu acredito que eu fiz essa página, até fiz um vídeo anterior falando dessa página. Então tá aqui, ó, principais diferenças entre Odete, Parafuso, GetNinjas, Help e agências. E olha que bonitinho, cara, que ficou, cara. Coloquei a visão geral, coloquei os prós e os contras de cada uma, coloquei qual que tem melhor custo-benefício, qual que tem mais segurança, qual que tem maior alcance, né? E falei a verdade mesmo, cara, baseado nos dados, baseado no que a gente vai encontrar na internet, beleza? O Google, cara, adora isso, velho. O Google adora. Então, cara, pega o seu concorrente aí, pega seus principais concorrentes, faz uma paginazinha, cara, de comparação, até para você saber também os prós e os contras, cara, que você tem dentro na sua plataforma. Você vai ver que é maravilhoso isso, galera. Então eu tive uma visão aqui do que eu posso melhorar, por exemplo, no meu alcance, por exemplo. Não tem como bater o Get Ninjas, porque o Get Ninjas tem grana, né, cara? A galera lá torra dinheiro, tá ligado? Com ADS, esse tipo de coisa. Mas é uma briga entre Davi e Golias. Os caras têm dinheiro e eu tenho conhecimento, entendeu? Então, né? E sei fazer as coisas. Isso é o melhor de tudo, olha lá. Eu fiz, entendeu? Fiz aqui e coloquei aqui. Tem aqui, ó, os prós e os contras. Então, olha lá, maior segurança, processo validado, substituição, get maior alcance, muitos pedidos, autonomia total, custo-benefício, Odete, custo-benefício, perfil profissional, zero comissão, suporte humanizado, que eu atendo as meninas, divulgação online, comunidade ativa, né? E aqui, o que está faltando aqui? Ainda em expansão, cidades com poucos clientes, diarista divulga pouco o perfil, sem aplicativo nativo, mas eu acho que isso também não é uma parada ruim, mas, né? E às vezes precisa de validação manual em alguns casos das diaristas, beleza? E aí tem os prós e os contras dos outros aqui, eu coloquei só os maiores, beleza? Que tem no Brasil. Mas tá feito. O Google adora isso aqui, tá, galera? Ele ama isso daqui. Outra coisa, cara, é você fazer páginas com os tipos, né? Tipos do que, por exemplo? Tipo aqui na Odete aqui. Quais são os tipos de serviço aqui, ó? Se a gente for vir aqui e publicar uma oferta, quais são os tipos de serviço que tem aqui na Odete? Tem limpeza comercial, padrão, pesada, pré-mudança, pós-obra, estúdio, né? Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo uma página específica que vai falar sobre cada detalhezinho disso daqui, entendeu? Vai ser como se fosse uma landing page aqui dentro da Odete e que vai estar escrito aqui, odete.com.br barra limpeza pesada. Daí barra limpeza pós-obra. Eu vou fazer tudo isso daqui, entendeu? Isso daqui vai ficar indexado e o Google ama esse tipo de coisa, beleza? Outra coisa são as FAQs, né? Aqui, né, eu falei como funciona, né? E aqui, galera, nas FAQs, anota aí de novo aí, ó, uma paradinha, tá? Tem um negócio aqui que vocês não estão vendo, tá? Mas isso aqui, ó, tem uma ferramentazinha que eu uso aqui que chama Heading Maps, beleza? Ela já dá aqui já toda a estrutura de H1, H2, H3, beleza? É importantíssimo isso, é importantíssimo você saber essa hierarquia, H1, H2, H3. Não pode ser H1, H4,
H1, H5, H1, H6, é H1, H2, H3, H4, H5, H6. Beleza? Então aqui, ó, H1. Né? O que eu coloquei aqui? Como funciona a ODET? Né? Imagina que alguém chegasse aqui no Google e colocasse aqui, ó, como funciona a ODET. Tá aqui, ó. A ODET não atua como agência e todo o valor da negociação entre diarista e contratante é proporcional. O contratante acessa o site, informa o CEP, a região. Cara, bala, mano, bala. Olha aqui, ó. Como funciona a ODET. É isso aqui que você tem que colocar, cara, tá ligado? Porque a pessoa pesquisa dessa forma, aqui, ó. Como funciona a ODET? Perguntas e respostas. Eu até poderia colocar aqui, entendeu? Mas tá aqui, ó. O que é a ODET? Como foi? Eu vou colocar aqui, melhorar ainda isso aqui. Isso se chama Search Engine Optimization. É você fazer e melhorar, otimizar. Né? É igual uma query, por exemplo. Às vezes a gente vai fazer uma query de banco de dados, você faz a primeira vez. Você roda ela e você fala, putz, ficou uma merda, cara, isso aqui. O que você vai fazer? Você vai otimizar. Você vai melhorar aquilo ali. Então você faz e melhora, faz e melhora, faz e melhora. Esse é o processo de otimização. Beleza, então a FAQ, falamos aqui da semântica também, né? Tem uma página aqui, ó, semântica. Quero usar a plataforma. E aí eu até poderia colocar aqui um H, quero usar a plataforma, o que é ODET, e daí um H2. Aí aqui o que é tal. Mas daí você entra num outro problema também, que é muitos headings aqui na página. Então isso também não é legal, tá, galera? Se você encher de H1, H2, H3, H4, tudo lugar, cara, colocar isso daí também não é lugar, vai ter muito headings, entendeu? Então, normalmente o heading, ele é o título e depois você vem com um parágrafozinho ali explicando o que é, beleza? Além disso, cara, o que tem aqui também? Tem uma outra ferramenta que eu uso, que é esse cara aqui, ó, o JSON LD. Então, tem os dados estruturados aqui, ó, entendeu? Do tipo FAQ. Olha lá, ó, o que é a ODET, do tipo... Aí tem aqui, tem o answer e o response, né? Aqui. Olha lá, a ODET é tal, 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 a ODET tal, tal, tal. Beleza? Dá para colocar muito mais aqui, ó. O que é a ODET, quais são os serviços oferecidos, como funciona, qual é o valor de diarista, preciso pagar algo para a plataforma, através... Cara, tem bastante coisa aqui, entendeu? Então eu fui colocando aqui, ó, gente. Beleza? No JSON LD. Então já está os dados estruturados aqui. Outra coisa, quando vocês forem fazer, né, que eu vou aplicar aqui também, é você sempre colocar o autor do conteúdo que está colocando aqui na internet aqui. Então, por exemplo, quem que respondeu todas essas perguntas e respostas aqui? Quem que foi no final? Da onde veio esse conteúdo aqui? Eu vou colocar aqui embaixo aqui, né? Conteúdo gerado por Felipe Hugler, criador e CEO da ODET. Isso daí você demonstra autoridade, cara, para o Google. Ele ama isso, cara, ele adora isso. Ele tá falando assim, tipo, alguém tá batendo no peito falando, cara, eu sou o responsável pelo conteúdo disso daqui, beleza? Aqui embaixo aqui, ó, estão as páginas que eu já estou preparando já para fazer aqui já, faxina, limpeza, tal, tal, tal. E agora, galera, eu vou falar um pouco aqui sobre dicas avançadas aí, tá, galera? Para vocês aí. Uma das coisas que eu tenho aqui na Odete, eu até tenho aqui, ó, um domínio, né? odetediarista.com.br, é meu também. E se eu fosse criar o Odete hoje, eu colocaria alguma coisa com diarista aqui, tá? Já deixava aqui diarista.com.br, alguma coisa desse tipo. Porque é a palavra, é a palavra-chave, a palavra-chave da Odete é diarista. Beleza? Então, quando vocês forem comprar um domínio, por exemplo, né, vocês forem fazer o SaaS, micro SaaS de vocês, pensem na palavra-chave, cara, que vocês estão utilizando. Beleza? Se você vai mexer aí com construção, com arquitetura, com IA, com qualquer coisa, cara, coloca esse daí, né, no coisa. Então, eu coloquei aqui, né, páginas de comparação, que é importantíssimo isso daqui, então as boas práticas. Vamos colocar aqui semântica, né, H1, H2, H3 e por aí vai, né, a semântica aqui também. Vamos colocar aqui
aqui, tal. A gente tem aqui as páginas com os tipos de serviço, né? Que é importantíssimo vocês fazerem isso daí também. Então, H1, H2, a semântica, as páginas de serviço. Vamos colocar aqui também o domínio da aplicação, né? O domínio da aplicação remeter ao que é a palavra-chave, a palavra-chave. Então, comprem alguma coisa aí do tipo o serviço que vocês estão fazendo.com.br. Outra coisa, cara, que eu vi que melhora muito, cara, o SEO, nas imagens, por exemplo, né? Eu sempre vejo sites aí que o cara chega lá e coloca aqui o nome dessa imagem aqui, né? Ele colocou o Alt, mas não colocou o Title, por exemplo. Isso daqui é importantíssimo, tá, pessoal? Você colocar o Title também, Alt e Title, tá? Então vamos colocar aqui também as boas práticas aqui. Parece simples isso aí, né? Mas geralmente a pessoa não faz, né? Colocar Alt e Title nas imagens. Isso aqui são as boas práticas, beleza? Outra coisa também, cara, é colocar o nome do arquivo da imagem associado à palavra-chave, né? Então, ao invés de você colocar ali logo.png, entendeu? O que você coloca aqui? Coloca odete.png, entendeu? É bem melhor, cara, você fazer isso aqui. Então, por exemplo, aqui, você coloca aqui diarista.png. Isso aqui é muito melhor, cara. Isso aqui é muito melhor do que você colocar ali 01.png, 02.png, 03.png. Cara, presta atenção nisso, cara. Provavelmente em algum lugar você está fazendo isso daí. Entendeu? Você colocou lá home.png, search.png. Vai mudando tudo, cara, o nome das suas imagens e vai colocando as coisas tipo com o nome da sua palavra-chave, tá? Isso aqui é muito bom também. Bom, agora, cara, quero mostrar para vocês uma ferramentinha aqui que eu uso, tá? Eu uso esse cara aqui, que é o PageSpeed, beleza? Então aqui a gente colocou aqui as boas práticas de SEO. Eu vou colocar aqui também aqui, que é o JSON, que é o que é aqui, ó, é o olha lá, JSON LD, que são aqui os dados estruturados, beleza? JSON LD. Então, tá aqui, das boas práticas que eu conheço. E agora aqui eu vou colocar aqui para vocês aqui algumas ferramentas e extensões. Beleza, galera? Ferramentas e extensões que eu uso aqui. Então, a primeira dela que eu uso aqui é o PageSpeed. PageSpeed é bom, cara. Ele é bem simplesinho, beleza? Então, se eu vim aqui colocar aqui odete.com.br e ver, ele vai fazer uma análise. Esse primeiro quadro aqui de cima aqui, ele mostra que dos 28 dias, né? Isso aqui fica mostrando com base nos 28 dias, eu estou reprovado, tá? No celular eu estou reprovado. Então ele mostra aqui, ó, pontuação calculada com base nos 28 dias, beleza? E aqui ele fala que o Large Content Full, IMP, CLS, FastCP, Time to First Byte. Não vou entrar em detalhes disso aqui. Posso até fazer depois um vídeo explicando cada coisinha disso daqui. Cada coisinha disso aqui tem que ser tratado de forma isolada. Vai resolvendo um de cada vez. Beleza? Mas é uma ferramentinha boa, é uma ferramentinha prática e que já vai te dando um monte de insight aqui para você ir melhorando aos pouquinhos. Beleza? Esse é um cara aqui que eu uso bastante, cara, no meu dia a dia. Eu tenho as ferramentas aqui em cima, que é essa daqui que eu mostrei para vocês aqui, que é esse cara aqui, que é o Heading Maps, beleza? Que ele mostra dados estruturados aqui da Odete.
E olha lá, à medida que você vai mudando aqui, ele vai mostrando aqui, ó, H1, H2, isso aqui é bem legal. Uma outra, cara, uma outra dica, cara, que eu ia dar aqui para vocês aqui tá vendo que tem o título aqui? Odete, contrate diarista de forma rápida, simples e objetiva. Tenta colocar, cara, as palavras-chave que você usa aqui também dentro do seu H1. Então, por exemplo, contrate o quê? Diarista. A maior plataforma de diarista. Fale direto com a profissional diarista. Tá vendo que as coisas aqui uma conexão e tá natural, né? Você não fica olhando aqui a parada aqui, tipo maçante o negócio. Então aqui nas dicas aqui de boas práticas de SEO, né? Aqui ó, conectar o title da página com as palavras-chave H1, H2 de forma natural. Beleza, galera? Isso daqui também é uma boa prática, beleza? Então aqui o meu page speed aqui ele já deve já ter rodado. Aqui, ó, então eu tenho aqui, tá, acessibilidade está 100, boas práticas está 100, SEO está 100, desempenho. Por isso que eu tô falando aqui, ó, que às vezes o PageSpeed ele não te passa, cara, uma impressão muito boa do real da parada. Então, esse daqui é o quadro de renderização da Odete. Desde o primeiro quadro, cara, ela já tá assim, já, ó, plá, ela já entra, entendeu? Então, como que o cara tá falando aqui, ó, que o First Content Paint tá em 4.3 segundos, entendeu? O Largest Content Paint Full tá em 11 segundos. Cara, é muita coisa, entendeu? 11 segundos, o cara demora 11 segundos para ver. Isso aqui não bate, entendeu? E aqui nos frames aqui, ó, tá tudo rapidinho. Tem umas coisas que tem que melhorar aqui, mas é por conta do Next.js, Next.js. Mas eu tô bem feliz aqui, tô bem satisfeito aqui, né? No computador, olha isso aqui, cara. Pô, pra você chegar nisso aqui, galera, é complicado, cara. É complicado mesmo, cara. Você chegar numa pontuação disso daqui, bem, ó, tá tudo certinho, beleza? Então quase já tinha que explodir a bolinha aqui para nós aqui, né? Para chegar nesse cara aqui, né? Tem uma outra ferramenta aqui que eu uso aqui também, que chama Gmetrics. Gmetrics, esse cara aqui, ó, Gmetrics. Então vou colocar aqui também aqui, que é o Gmetrics. Esse cara aqui também é muito bom, cara. Esse cara aqui é melhor do que o PageSpeed, beleza? Eu acho que eu já alcancei meu limite, ó. Você está no seu limite, tal, tal, tal. Então eu não posso mais usar esse cara aqui, beleza? Mas ele mostra aqui para mim aqui, ó, monitored e tal, tá lá, eu não posso mais, ó, entendeu? Você coloca o URL aqui e pá, e bala. Mas eu não vou usar. Esse cara é aqui das ferramentas aqui, né? Vamos ver aqui, olha lá, pau. Olha aí, ó. Então aqui tem aqui o Web Vitals aqui. Isso aqui que mostra aqui a pontuação da Odete. I understand. Aí, ó. Beleza? Tá tudo verdinho, ó. O interativo e tal, esse aqui, ele await to input. Aqui não calculou ainda, sei lá o que ele calculou. Olha lá, tá tudo verdinho, ó. Então, tá bom. Passamos aqui no WebCore Vital. Daqui a 28 dias o Google, talvez, o celular vai melhorar. Tem essa outra aqui que mostra também dados estruturados, que é o esquema Builder. Então tem aqui, tem FAQ, tem logo, tem algumas outras coisas aqui. Beleza? Basicamente é isso, tá, galera? Que eu tenho aqui. Tem esse carinha aqui também, que ele mostra a navegação, né? Para pessoas que querem só conteúdo textual. Então você navega aqui de forma rápida, chama Outliner esse cara aqui. Beleza? E, cara, tem um sitezinho aqui, agora eu vou mostrar aqui no meu aplicativo aqui para vocês aqui. Esse daqui é o visor, beleza? Se eu chegar aqui, tem um aplicativo que é o SEO Checker, tá? Você entra aí no Google aí e você coloca aí no Google Store chamado SEO Checker, beleza? Você vai conseguir
usar esse carinha aqui no seu celular, beleza? Então ele mostra aqui para mim, ó, como que tá, ó, a minha métrica aqui da Odete aqui, tá? O que, que eu poderia melhorar, o que, que eu poderia lá, ó. Ele vai te dando um ranqueamento aqui. Olha quanto estão, a gente está em 82. Então aqui, Meta Information, olha lá, ó. Olha que beleza. Aí ele fala que tem poucas palavras na página, é verdade mesmo, né? Porque a Odete é bem curtinha, né? Mas eu quis deixar isso aí de propósito mesmo, né? Um monte de coisa. Tá aqui. Olha quanta coisa a gente foi passando, cara. Os dados estruturados tá legal, os heads estão legal, os links, eu tenho que corrigir alguma coisinha aqui embaixo aqui, um link não tem anchor texto, tá faltando texto aqui, alguma coisa no link aqui. Em algum link aqui ficou sem, sem texto, então eu não sei o que, que é isso aqui, beleza? Fiz uma página também, pessoal, uma página de treinamento que ficou muito top, cara. Essa página aqui, ó, é o treinamento oficial para diarista. Aí, ó, que tem as perguntas e respostas também, beleza? É um treinamento que eu dou, esse treinamento aqui para as diaristas, é um treinamento de postura profissional. Isso aqui tem uma relevância fundida também, mano, isso daqui, né? Cadê? Diarista, recomendação, treinamento, comparativo. Fiz uma página de diarista de aplicativo também. O que, que é diarista por aplicativo? Falando das melhorias de ter a diarista cadastrado ou não. Deu relevância também isso aqui no Google. Mas esse carinha aqui é bem legal. Ele vai te dando backlinks, quais são os backlinks que eu tenho. Eu não tenho muito backlinks, eu não estou na blacklist, entendeu? Bom, então é isso, galera. Espero que esse conteúdo aí sirva para vocês aí. Eu passei, pô, cara, um monte de, de macetes aí que eu usei aqui, tá? Na Odete, quais foram as minhas estratégias que eu fiz, beleza? E espero que esse conteúdo sirva para você aí, beleza? Deixe seu like, se inscreve no canal. Beijo no coração e até a próxima, galera. Valeu, fiquem com Deus.